Bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Espero que nesta altura já estejam habituados à minha presença e que saibam identificar-me. Pois bem, eu sou a professora Maria João Lima, numa aula dedicada às Ciências Naturais. Hoje vamos falar sobre o controle neuro-hormonal e, no sumário, temos destinados para vós o sistema neuro-hormonal na regulação do organismo. Iremos também falar sobre algumas doenças associadas ao sistema hormonal ou endócrino. Já sabem que, no início da aula, iniciamos sempre com a resolução do desafio proposto na sessão anterior. Pois bem, foi-vos solicitado que identificassem, na situação de stress, especificamente o que acontece quando recebes uma notícia inesperada que te deixa ansioso. Os sistemas envolvidos, as glândulas, as hormonas e as células-alvo. De uma forma muito sumária, os sistemas envolvidos são o nervoso e o endócrino. As glândulas endócrinas e as respectivas hormonas são a hipófise, que, se bem se lembram, na aula anterior é uma glândula, referimos que é uma glândula mestre. E porquê? Pelo facto de ter a capacidade de secretar hormonas e de estimular outras glândulas endócrinas a secretarem também elas hormonas. A hipófise, nesta situação de stress, estimula a secreção de ACTH, a qual vai estimular as glândulas suprarrenais, também elas umas glândulas endócrinas, que por sua vez sintetizam cortisol e adrenalina. Estas duas hormonas vão atuar ao nível das células-alvo do coração, dos pulmões, dos músculos e do fígado. Mas como é que decorre toda esta interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino? Através desta imagem é-nos fácil detectar esta mesma interação que está patente na imagem e conseguimos perceber que se deve ao complexo hipotálamo-hipófise. Se atenderem à identificação da circulação das setas, numa situação de stress, o hipotálamo pode atuar de duas vias. Ou ativa uma via nervosa, a qual vai estimular as glândulas suprarrenais a secretarem adrenalina, e no caso da adrenalina, se bem se lembram, quando falámos do sistema nervoso simpático, o qual é acionado sempre em situações de stress e de emergência, falámos que uma das respostas efetuadas por esta hormona são nada mais do que o aumento do batimento cardíaco, o aumento do ritmo respiratório e também o aumento do afluxo sanguíneo aos músculos, o que lhes permite receberem oxigênio e nutrientes muito mais rapidamente e, dessa forma, produzirem energia metabólica essencial para a resposta do stress. No entanto, o hipotálamo também pode responder de forma hormonal e, desta forma, vai secretar uma neurohormona, a qual estimula a hipófise a secretar ACTH. ACTH, por sinal, vai atuar ao nível das glândulas suprarrenais, as quais são estimuladas a produzir cortisol. Esta hormona é responsável por secretar o glicogênio em glicose. Glicose esta que, também estando disponível nas células, também permite produzir a energia metabólica. Podemos então agora sistematizar que sempre que há um estímulo, e recapitulando tudo aquilo que fomos lecionando até ao momento, sempre que há um estímulo, esse estímulo é percepcionado pelos órgãos receptores, sendo essa mensagem encaminhada através das fibras sensitivas para o sistema nervoso central, especificamente para o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, comunica com a hipófise, estimulando-a a produzir uma hormona hipofisária. Estas hormonas hipofisárias vão estimular outras glândulas endócrinas a secretarem as suas próprias hormonas, as quais depois reagem nas células-alvo de modo a efetuar uma resposta que permita a manutenção da homeostasia. Relembrar mais uma vez que a homeostasia é nada mais do que a manutenção do nosso equilíbrio interno, independentemente de pequenas oscilações que possam decorrer no meio externo. Porém, paralelamente, o hipotálamo também pode, através de uma mensagem nervosa, encaminhar a resposta através das fibras motoras para os órgãos efetores, verificando-se também nesta situação que há uma resposta que permite a manutenção da homeostasia. Atendendo ainda que,
esta manutenção da homeostasia é sempre efetuada por mecanismos de retroação e feedback. Também já focado na aula anterior, estes mecanismos de feedback são, por norma, feedbacks negativos em que o efeito contraria a causa. Estamos aptos a compreender a diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Atendendo aqui à tabela, podemos verificar que, enquanto a mensagem no sistema nervoso é de natureza eletroquímica, no sistema endócrino ela é de natureza química, também química ou hormonal. Relativamente à transmissão da mensagem, no sistema nervoso a mensagem nervosa é rápida, o que explica o tempo de resposta de curta duração. Contrariamente, no sistema endócrino, essa mensagem é mais lenta, o que justifica o tempo de resposta mais duradouro. E esta durabilidade deve-se à amplitude da mensagem, que no caso do sistema endócrino ou hormonal, a mensagem tem um caráter amplo, podendo atuar sobre diferentes células-alvo, como verificamos no caso da adrenalina, enquanto que no sistema nervoso a mensagem tem uma ação local. Vamos então fazer uma síntese de tudo aquilo que vimos até ao momento. Os sistemas nervoso e hormonal interagem garantindo a homeostasia. O sistema nervoso autónomo, relembrando o qual se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático, é controlado pelo hipotálamo. O hipotálamo comanda a atividade da hipófise e, por sua vez, esta é responsável por toda a dinâmica, por toda a regulação do sistema endócrino. E terminamos assim a questão-problema da última aula, que era nada mais do que compreendermos de que forma é que o sistema nervoso controla e regula a nossa homeostasia. Finda este problema, terá que surgir para esta nossa nova aula. Pois bem, hoje o que é que vos propomos? Que percebam que doenças podem afetar o sistema hormonal. Não sei se estão lembrados e se focaram isso na última aula, quando visualizámos o vídeo sobre como trabalham as hormonas, no final fazia referência à desregulação do sistema hormonal, o qual pode desencadear doenças, quer pelo mau funcionamento das glândulas endócrinas, quer pelo desenvolvimento de lesões. Faça isso. Hoje vamos falar apenas de algumas doenças do sistema hormonal, é impensável tratarmos delas todas e com exaustão, e vamos começar por aquela que é talvez a número 1 a nível mundial, que é a diabetes. E para falarmos sobre a diabetes e para que tenham uma percepção sobre ela, vamos visualizar um pequeno vídeo. Há dois tipos principais de diabetes, tipo 1 e tipo 2. São formas diferentes, mas ambas graves. Há outras formas raras de diabetes. O que todos os tipos de diabetes têm em comum é que causam a acumulação de muita glicose no sangue, mas todos nós precisamos de alguma glicose. É o que nos dá a nossa energia. Obtemos glicose quando o nosso corpo degrada hidratos de carbono que comemos ou bebemos, sendo depois a glicose libertada na corrente sanguínea. Nós também precisamos de uma hormona chamada insulina, que é produzida pelo pâncreas. A insulina permite que a glicose entre nas nossas células e abasteça o nosso corpo. Se não tiveres diabetes, o teu pâncreas detecta quando a glicose chega ao sangue e liberta a quantidade certa de insulina por forma a que a glicose consiga entrar nas células. Mas, se tiveres diabetes, este sistema não funciona. Se tiveres diabetes tipo 1, não consegues produzir nenhuma insulina. Se tiveres diabetes tipo 2, é um pouco diferente. A insulina que produzes ou não atua de forma eficaz ou não é produzida em quantidade suficiente. Em ambos os tipos de diabetes, porque a glicose não consegue chegar às tuas células, começa a acumular-se na corrente sanguínea e pode causar vários tipos de problemas. Começam por aparecer os sintomas da diabetes, como urinar muitas vezes, ter muita sede, cansaço extremo, perda de peso, tendência para infecções urinárias e cicatrização lenta. Níveis elevados de glicose no sangue durante muito tempo podem danificar gravemente o coração, os olhos, os pés e os teus rins. Estas são conhecidas como complicações da diabetes. Mas com acompanhamento médico e tratamento correto, os diabéticos podem ter uma vida saudável e com muito pouco risco de sofrer estas complicações. Então, através deste vídeo, foi fácil percebermos o que é a diabetes. A diabetes é nada mais do que uma alteração dos níveis de glicose no sangue
através de um aumento desses mesmos níveis. E face à situação, nós podemos ter dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é característica dos jovens, das crianças, e pode surgir ocasionalmente na fase adulta. Este tipo de diabetes deve-se, como podem visualizar e como ouviram, à não secreção de insulina devido ao mau funcionamento do nosso sistema imunitário, o nosso sistema de defesa, que reconhece as células beta produtoras da insulina, localizadas nos ilhéus de Langerhans, no pâncreas, como sendo prejudiciais e destrói-as. E face a isso, nós deixamos de ter a insulina. Contrariamente à diabetes do tipo 2, este tipo de diabetes nada está relacionada com hábitos menos adequados no que diz respeito à alimentação ou até a algum sedentarismo. Como sintomas, temos a sede, a boca seca, a fadiga, a perda de peso e a visão turva. Embora não referida aqui, mas foi referenciado no vídeo, uma das outras consequências é o facto de se urinar frequentemente e, não sei se sabem, um dos sinais pode ser voltar a urinar na cama. Estes sintomas aparecem de modo extremamente súbito e são fáceis de identificar, contrariamente à diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2 é uma diabetes que surge maioritariamente em indivíduos numa fase adulta, por volta dos 35 anos, o que não quer dizer que não surja também cada vez mais incidência deste tipo de diabetes em jovens, devido a alguns erros alimentares, essencialmente à ingestão sempre do mesmo tipo de alimento, e daí falar-vos e relembrar-vos da importância de uma alimentação equilibrada e que consigamos incluir na nossa alimentação todos os elementos da roda dos alimentos, e deve-se a um mau funcionamento do metabolismo da insulina. O que é que isto quer dizer? Contrariamente à diabetes do tipo 1, há secreção, há produção da hormona insulina, no entanto, ou em quantidade insuficiente, ou então em quantidade suficiente, mas que não é reconhecida pelas células, as quais fazem alguma resistência. E nesta situação é que é mais problemática a sua identificação. Porquê? Vamos imaginar, se nós temos insulina, e se a insulina é o veículo, é a hormona, é um mensageiro químico, o veículo de transmissão da glicose do sangue para as células, onde ela é necessária, se ela está presente e não consegue atuar, como é que o organismo consegue compensar este desequilíbrio? Para a mesma quantidade de glicose no sangue, acaba por produzir mais insulina. Só que chega a um determinado momento em que o organismo já não consegue compensar este desequilíbrio, começando a verificar-se um aumento da glicose no sangue. E durante todo este processo de aumento da concentração de glicose no sangue, podem surgir algumas complicações, que também foram referenciadas no vídeo. E as principais complicações da diabetes, e que por vezes surgem antes de nós sabermos que temos essa doença, são danos nos olhos, nos rins, no coração e até mesmo nos pés. Por isso é que se fala muito no pé diabético. Ou seja, esta doença é uma doença extremamente silenciosa, a diabetes do tipo 2. Quais são os seus principais sintomas? À semelhança da diabetes do tipo 1, a sede, a fadiga e as micções frequentes. Como referi quando falei da diabetes do tipo 1, esta diabetes está associada maioritariamente a fatores de risco, como sejam a obesidade, o sedentarismo e alguma predisposição genética. Pensam vocês, então como é que nós podemos diagnosticar se temos ou não predisposição para a diabetes? A melhor forma de o fazermos é efetuarmos análises sanguíneas com alguma regularidade. E para terem uma noção dos valores de referência da glicémia, apresento-vos aqui estas duas tabelas. Se atendermos à situação em jejum e 2 horas após a refeição, verificamos que um indivíduo saudável, em jejum, tem valores que distam entre 70 mg de glicose por decilitro de sangue até 110 mg por decilitro. Como é óbvio, após uma refeição, após a ingestão de hidratos de carbono, esse intervalo aumenta de 70 para 140. No entanto, verificamos que o valor que taxa
A hipoglicemia é sempre constante em ambas as situações. Abaixo dos 70 mg por decilitro, um indivíduo entra em hipoglicemia. Contudo, verificamos ainda que antes de entrarmos na fase propriamente da diabetes, ela é sempre precedida de uma fase de pré-diabetes. E nesta fase é extremamente termos atenção quando realizamos exames, as análises, e os valores se localizam nesta faixa. E porquê? Porque podemos ter pré-diabetes e esse pré-diabetes surgir de uma forma ocasional. Nesse caso, convém sempre fazer um contrateste, uma nova análise, para verificar se é um sinal de alerta ou se foi uma situação esporádica. E perguntam agora, então e como é que é possível monitorizarmos a diabetes? Mas antes disso, vamos então tentar perceber se compreenderam aquilo que foi referido. Neste gráfico, nós temos aqui a concentração de glicose no sangue em função do tempo após uma refeição. A barra laranja diz respeito à concentração esperada num indivíduo saudável. E verificamos duas curvas, uma representada a vermelho e aqui penso que aí em casa vocês veem a verde, que é a coloração que eu estou, que se olhar para o meu slide, ela está azul. A vermelho, nós verificamos que após a ingestão, obrigatoriamente o nível de glicose no sangue aumenta, até para estimular a secreção de insulina. Passado uma hora, ele começa a diminuir e entre as 2 e as 3 horas acaba por estabilizar. Contudo, na curva representada a verde, verificamos que a concentração de glicose está sempre superior à concentração estimada no indivíduo saudável, o que nos leva a pressupor que há aqui alguma anomalia no que diz respeito à função da insulina. Da mesma forma, após uma hora, esse valor começa a diminuir, mas nunca consegue atingir os valores esperados, comparativamente a um indivíduo saudável. Podemos assim referir que a curva a vermelho diz respeito a um indivíduo saudável e a verde a um indivíduo diabético do tipo 2. E agora sim, mas como podemos monitorizar a diabetes? A diabetes pode ser monitorizada através do glicosímetro, que é um dispositivo que consegue nos medir as taxas de glicémia. Alertar-vos ainda para o facto de, face à incidência desta doença, ela é comemorada, é feita a sua sensibilização no dia 14 de novembro. Através de um estudo, de um relatório intitulado Estudo da Diabetes, Fatos e Números, de 2015, também há uma previsão da diabetes em Portugal que estima que em 2040, 1 em cada 10 adultos terá diabetes. Nesse mesmo estudo, cerca de 542 mil crianças têm, quer dizer, tinham, uma vez que estamos a falar de um estudo de 2015, diabetes do tipo 1. E agora sim, a terapêutica, a monitorização. Como é que nós podemos monitorizar a diabetes? O mais importante é ter sempre um controle do nível de glicose no sangue. O aparelho mais utilizado é o glicosímetro, que é nada mais um dispositivo em que se coloca uma palheta, dá-se uma simples picada no dedo, essa gota de sangue é colocada na palheta e o dispositivo faz automaticamente a sua medição. Qual a importância disto? Se nós soubermos qual a quantidade de glicose que temos no sangue, conseguimos desta forma regular a quantidade de insulina a administrar. E de que forma é que pode ser administrada a insulina? Através de seringa, de caneta ou através de bomba portátil. Porém, face aos constrangimentos que muitos diabéticos têm em injetar-se em locais públicos, normalmente socorrendo sempre para locais fechados, para a casa de banho, felizmente o Estado já conseguiu desenvolver um outro dispositivo, penso que, não querendo errar, no final de 2018, que é este dispositivo que está aqui representado no canto inferior esquerdo, que diz que é nada mais do que um dispositivo circular que é colocado no braço posterior, na parte posterior do braço e que tem associado a ele um dispositivo que faz a leitura de todo o nível de glicose e que permite ainda fazer o registro logo no próprio de qual a quantidade de hidratos de carbono que a pessoa vai ingerindo para perceber, sempre que há um desfazamento, de que forma é que pode regular a sua alimentação. No entanto, alertar que o diabetes do tipo 1 é diabetes, também designado diabetes insulino-dependentes, porque estão sempre dependentes da insulina. Os diabetes do tipo 2 podem fazer o controle
da sua glicémia sem administração de insulina e podem fazê-lo apenas através da administração oral. Da diabetes, penso que é tudo, porque senão ficaríamos aqui a aula só a falar desta doença. Vamos passar a uma nova, que é nada mais do que o tiroidismo. Não sei se vocês têm noção, mas os valores dos níveis de hormonas da tiroide são logo avaliados precocemente, entre o 3º e o 6º dia de vida do bebê, pelo teste designado o teste do pezinho. E nesse rastreio, uma das doenças que é possível de diagnosticar é o hipotiroidismo. Vamos então visualizar um outro vídeo que nos demonstra a diferença entre hipo e hipertiroidismo. A tiroide é controlada pela glândula pituitária, uma glândula endócrina inserida no cérebro que fiscaliza as funções da tiroide, garantindo que esta sabe quando lançar os seus mensageiros químicos. O papel da glândula pituitária é avaliar se os níveis de hormonas no sangue estão demasiado baixos ou demasiado altos, situação em que se envia instruções de forma a estimular a tiroide. Mas, mesmo nesse sistema fortemente controlado, por vezes a gestão foge ao controle. Certas doenças, o aumento da tiroide ou desequilíbrios químicos no corpo podem confundir a tiroide e torná-la surda às ordens da pituitária. O primeiro problema que isso causa é o hipertiroidismo, que ocorre quando a tiroide envia demasiadas hormonas. Isso significa que as células são sobrecarregadas de instruções para consumir nutrientes e oxigênio. Em consequência disso, os indivíduos com hipertiroidismo tornam-se muito ativos porque sofrem de um metabolismo mais acelerado, assinalado por um ritmo cardíaco mais rápido, uma fome permanente e perda de peso. Também sentem calor, transpiram muito, ficam ansiosos e têm dificuldade em dormir. O problema oposto é o hipotiroidismo, que ocorre quando a tiroide envia poucas hormonas. As células do corpo não têm mensageiros suficientes que as orientem. Em resposta, as células ficam apáticas e o metabolismo torna-se mais lento. Os indivíduos com hipotiroidismo manifestam aumento de peso, lentidão, sensibilidade ao frio, articulações inchadas e cansaço permanente. Felizmente, há tratamentos médicos que ajudam a reativar a atividade da tiroide e repor o ritmo metabólico normal no organismo. Para um órgão tão pequeno, a tiroide tem um poder enorme. Uma tiroide saudável gera as células de forma tão eficaz que nos mantém saudáveis sem darmos por ela. Então, relativamente ao hipo e hipertiroidismo, estas doenças estão associadas a uma desregulação da tiroxina, hormona esta que é nada mais do que responsável pelo controle do nosso metabolismo celular. Sendo assim, é fácil perceber que, numa situação de hipotiroidismo, ela manifesta-se por uma fraca secreção de tiroxina e, consequentemente, por um abrandamento do nosso metabolismo celular. Face a isso, quais são os principais sintomas? Um cansaço, uma sonolência, aumento de peso, sensibilidade ao frio e alguma depressão. Relativamente ao hipertiroidismo, deve-se a uma elevada secreção de tiroxina, o que implica uma aceleração do nosso metabolismo celular e, obrigatoriamente, um maior consumo energético. Essa mesma situação também gera cansaço, muita dificuldade em dormir, manifestada, evidentemente, pelas insónias, uma sensibilidade ao calor e hiperatividade. Também focado no vídeo, fala-se da perda de peso progressiva associada a uma fome constante. Esta fome constante provoca um desconforto ao nível do estômago devido à presença de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é composto por cloro. Chamar-vos a atenção que na próxima aula, que será no âmbito da Fisicoquímica, vocês irão estudar o grupo 17 da tabela periódica, o grupo dos halogénios, no qual irão falar quer do cloro, quer do iodo. E já que falo em iodo, o iodo, a sua falta de concentração no nosso organismo, também pode explotar uma outra doença, o bócio, que é manifestada por um aumento da tiroide, do volume da tiroide. E para finalizar, vamos apenas falar de mais uma doença que diz respeito ao nanismo hipofisário e ao gigantismo. É fácil de percebermos através da imagem que esta doença está associada à desregulação da hormona de crescimento. No nanismo hipofisário deve-se a uma baixa secreção da hormona de crescimento e no gigantismo a uma elevada secreção. Só para que tenham esta ideia, esta imagem traduz
o homem mais alto e mais baixo do mundo. O mais baixo tem cerca de 54 centímetros e o mais alto 2,5 metros. E quais as consequências associadas quer ao nanismo, quer ao gigantismo? Por norma, as pessoas que apresentam nanismo têm uma estatura média 20% inferior à estatura média da população. E manifesta-se por um atraso, e por norma podem ter um atraso no desenvolvimento sexual na puberdade. Independentemente de não terem quaisquer problemas ao nível cognitivo, o seu desenvolvimento cognitivo está em média equiparado ao de uma pessoa com uma estatura média, têm assim dificuldades na sociabilização e uma baixa autoestima. Pelo contrário, as pessoas que apresentam gigantismo devido à elevada secreção desta hormona de crescimento podem advir no seu desenvolvimento problemas cardiovasculares e respiratórios, dores na articulação e alterações na visão. Referir que estas doenças surgem durante a infância e a adolescência. Se por acaso ocorrer um excesso de produção da hormona de crescimento na fase adulta, a pessoa não manifesta gigantismo, mas essa doença é denominada de acromegalia. Ainda temos algum tempo. Antes de vos apresentar o desafio, vou resolver algumas questões. Não será possível resolvê-las todas, vamos selecionar algumas de cada uma das doenças. Estas primeiras 3 questões dizem respeito à diabetes e, na primeira, a insulina desencadeia reações que permitem a entrada de glicose nas células. Já verificámos que a diabetes deve-se a uma má secreção da insulina, a qual é responsável por transferir a glicose do sangue, onde não é necessário, para as células, onde ela é necessária para a produção da energia metabólica. Logo, esta questão é verdadeira. Os indivíduos com diabetes do tipo 1 produzem insulina, contrariamente aos indivíduos com diabetes do tipo 2. Se bem estão lembrados, referi que os indivíduos com diabetes do tipo 1, esta doença pode ser designada diabetes insulino-dependentes, pelo facto de eles não conseguirem produzir insulina. Logo, esta é falsa. E, por último, a diabetes é uma doença caracterizada pela ausência ou diminuição da produção de insulina. Esta afirmação acaba por justificar a afirmação anterior e é verdadeira. Agora, relativamente ao hipertiroidismo. Alterações na secreção de tiroxina influenciam o metabolismo celular. Esta é correta. O hipertiroidismo ocorre quando as células são sobrecarregadas de instruções para consumir nutrientes e oxigênios. Se tiveram com atenção ao vídeo, esta frase foi retirada do mesmo e por isso é verdadeira. E por último, indivíduos com hipotiroidismo manifestam ritmo cardíaco mais rápido, fome permanente e perda de peso. Estes sintomas são característicos do hipertiroidismo. Logo, esta é falsa. Relativamente à hormona de crescimento, à sua desregulação, o nanismo hipofisário é uma doença provocada pela elevada produção de melatonina. 2 erros. Nem elevada, é baixa, e a melatonina é a hormona responsável por regular o nosso ciclo do sono. A hormona associada ao nanismo hipofisário é a hormona de crescimento. Logo, é falsa. O gigantismo resulta do excesso de produção da hormona do crescimento por parte da hipófise. Esta sim é verdadeira. E por último, a prática regular de exercício físico e uma alimentação equilibrada constituem medidas promotoras de saúde do sistema hormonal. Já estamos habituados em que o exercício físico e a alimentação equilibrada são promotoras não só do sistema hormonal, mas de todos os nossos sistemas. Pois bem, e falando agora e pegando na hormona do crescimento, queremos lançar o desafio da próxima, não será da próxima aula, uma vez que a próxima aula é para a Fisicoquímica, será só depois na outra a seguir. A hormona de crescimento é manifestada essencialmente, é responsável pelo desenvolvimento do nosso corpo durante a infância e a adolescência. No entanto, quando nós chegamos à adolescência, na fase da puberdade, também começam a verificar-se algumas alterações no nosso corpo. Pois bem, é isto mesmo que se propõe, que vocês identifiquem alterações que ocorrem no corpo, quer dos rapazes, quer das raparigas, na altura
da puberdade e que relembrem um bocadinho algumas das hormonas que podem estar influenciadas com esse desenvolvimento. Por hoje ficamos por aqui, fiquem bem e até à próxima sessão.